Uma coisa é fato: a semeadura é evitável, mas a colheita é inevitável. Ou seja, o ser humano pode pensar melhor e evitar determinadas semeaduras. Pode utilizar a sua consciência, a sua intuição, a sua experiência de vida para pesar o que vale a pena semear ou não. Para escolher boas sementes e não sementes de péssima qualidade. O ser humano tem o livre-arbítrio para semear o que ele quiser ou para não semear. Mas uma vez que semeia, a colheita é inevitável, o retorno vem. A reciprocidade acaba se dando automaticamente. Porque as leis espirituais estão aí. A lei da reciprocidade, a lei da igual espécie, a lei da gravidade espiritual. E todos os pensamentos, todas as falas, todas as ações, as intuições, as atitudes, os gestos, tudo isso constitui uma gama de sementes que o ser humano vai depositando na esteira do seu destino, no campo do seu destino. Todas essas sementes, elas germinam, elas se desenvolvem, as pequenas plantas vão crescendo lentamente, até que por fim surgem os frutos, que podem ser bem amargos se a semeadura foi realizada com péssimas sementes. O ser humano deveria pensar um pouco mais antes de fazer tudo o que faz, mas não pensar de forma mecânica e interesseira. Muitas pessoas até pensam antes de agir, mas é sempre aquele interesse do cabeção, aquele interesse materialista, daquele que quer levar vantagens em tudo e que quer se dar bem e que se acha o inteligentinho. E é justamente esse tipo de camarada que efetua péssimas semeaduras, que depois reclama, que se sente um injustiçado diante da vida e reclama para com Deus de todas as coisas ruins que acontecem em sua vida. Sendo que age, sendo que pensa apenas com a mente, mas não deixa o espírito atuar, não deixa o espírito vir à tona. Se o ser humano tem um espírito ativo dentro de si, a semeadura é diferente. É uma semeadura mais eficiente, uma semeadura modesta, mais humilde. Porque onde o espírito está atuante, o ser humano não tem tantas necessidades, não tem todas essas vaidades, não é tão arrogante, não quer aparentar diante dos demais, leva a sua vida de forma simples, na modéstia, na simplicidade. E quando se tem essa modéstia e essa simplicidade dentro de si, a própria semeadura é também mais modesta. O indivíduo não lança tantas sementes, porque é mais equilibrado, mas as sementes que ele lança são melhores do que as sementes daqueles que não têm esta modéstia porque estão apenas no cabeção. Aqueles seres humanos modernos que vivem apenas para as aparências, que querem ser mais do que os outros, derramam carradas e carradas de sementes, e de forma inconsciente, apenas para se mostrar, para aparecer, para criar uma falsa imagem de si. E todas essas sementes lançadas de forma irresponsável, péssimas sementes, vaidade, arrogância, prepotência, mania de grandeza, elas germinam inevitavelmente. E o retorno não é agradável. E observemos todas essas pessoas moderninhas, modistas, que vivem de aparências, são pessoas ansiosas, depressivas, infelizes, doentes, que levam uma vida completamente escravizada.
Tudo isso é retorno da própria semeadura errada, efetivada por parte daqueles que não sabem o que fazem, que não sabem quem são e para que estão aqui na Terra. Até na semeadura o ser humano deve ser humilde, modesto, contido. Nada de ficar espalhando sementes à toa, sendo que tudo volta. E se tudo volta, precisamos ser cuidadosos frente ao que lançamos para o universo, através dos pensamentos, das palavras, das ações. É preciso ser consciente. E quando me refiro a ser consciente, não me refiro a um controle mental. O ser humano pode querer ser uma boa pessoa, pode se esforçar para realizar uma boa semeadura, mas se ficar apenas aqui na mente, realizará uma semeadura dogmática, moralista. Por mais bem intencionado que seja o indivíduo. Mas não é assim que se realiza e se efetiva a boa semeadura, mas sim com a intuição, com o sexto sentido, com o espírito. Quando o ser humano tem o espírito ativo, ele é mais intuitivo. E a intuição, na sua forma de proceder, de interagir, ela efetiva uma boa semeadura, modesta, discreta, serena, equilibrada, harmoniosa, porque o espírito ele não tem necessidade de aparecer, de passar por cima dos outros, de ficar levando vantagens em tudo e em cima de todos. O espírito busca o quê? O seu aprimoramento, o desenvolvimento espiritual. E quando se busca isso sinceramente lá do fundo do coração, é realizada uma semeadura modesta e simples, mas que traz bons resultados. De nada adianta semear 1000 sementes, sementes de péssima qualidade. Se o ser humano semear 10 sementes, mas de boa qualidade, no bom solo, que é adubado, que é fértil, ou seja, do seu mundo interior, vão surgir resultados segundo as reais necessidades do ser humano, sem exageros. Porque o ser humano precisa aprender que ele deve proceder nesta vida segundo suas reais necessidades e não segundo os impulsos externos que agem sobre a mente, que geram impulsos inconscientes, onde o indivíduo faz coisas que na verdade nem precisaria fazer e depois acaba tendo que colher os frutos destes atos desequilibrados. Uma vida espiritualizada, onde o espírito está à frente, ela confere ao ser humano uma serenidade, a serenidade daquele que aprende a efetuar uma boa semeadura com modéstia, humildade e simplicidade. Então não estamos aqui na vida terrena para sermos mais do que os outros, para virarmos pessoas famosíssimas com milhões ou bilhões de reais, de dólares ou de euros na conta bancária. Uma vida simples é muito mais eficiente do que uma vida megalomaníaca. Uma vida equilibrada e controlada, ela é muito mais eficiente do que uma vida exagerada, daquele que não tem limites e se perde em meio às suas jogatinas emocionais, jogatinas de arrogância, de vaidade. O ser humano se torna vítima de si mesmo por causa da vaidade, da arrogância, da prepotência e da mania de grandeza. E daí a semeadura é perversa e a colheita se torna maldita, porque tudo acaba voltando. Tudo acaba voltando. Então alguém poderia falar assim, tá, Amaro, mas como efetuar a boa semeadura? Ora, sendo sereno, equilibrado, sendo uma pessoa mais silenciosa, ouvindo a sua intuição, ficando no seu canto, vivendo a vida de uma maneira mais serena. Esta é a melhor forma para efetuar uma boa semeadura.
E as sementes péssimas, elas podem ser evitadas, deixadas de lado. Mas se o ser humano as semear, a colheita é inevitável. A semeadura de determinadas coisas é evitável, mas a colheita é inevitável, uma vez que se deita as sementes no solo. Isso as pessoas deveriam pensar, mas neste mundo megalomaníaco, neste mundo tecnológico, o ser humano acha que sempre pode existir uma saída e uma solução fácil para os problemas. Não, não pode. Ainda mais na nossa época, nesta era de retorno. Agora a força da luz age de forma incisiva sobre a humanidade. Por isso o tempo está acelerado, por isso tantas coisas estão acontecendo e tantas pessoas estão sofrendo. Experimentando na própria carne os frutos amargos de uma semeadura perversa, que agora resulta numa colheita maldita, porque a colheita é inevitável. Ela é inevitável. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!